Você já parou para pensar em como um número vira um alerta público? Quando a gente lê que em 2025, 159.041 meninas e mulheres sofreram agressões no estado do Rio de Janeiro, esse dado não aparece do nada. Antes de virar um número, ele foi um registro. Antes de virar gráfico, ele foi uma ocorrência. Antes de virar estatística, ele foi uma experiência vivida por uma menina ou por uma mulher. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Por que o Dossiê Mulher 2026, publicado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, não é um amontoado de dados? Ele é uma forma de transformar registros policiais em conhecimento público, científico e acessível. E isso importa muito, porque quando a violência contra as mulheres ela é documentada, organizada, analisada e divulgada, fica mais difícil dizer que é exagero, que é um caso isolado ou mimimi. E os dados também incomodam, porque eles mostram certos padrões, eles mostram estruturas, eles mostram que a violência contra mulheres não é um desvio ocasional, mas parte de uma cultura profundamente marcada pela desigualdade de gênero. Olá, como vai? Puxa uma cadeira e bora conversar? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente fala sobre história, feminismos, educação e os atravessamentos do nosso tempo. E no vídeo anterior, eu falei sobre o voto feminino e sobre como a misoginia política tenta deslegitimar as mulheres como sujeitos públicos. E hoje eu quero continuar essa conversa por um outro caminho. Eu quero olhar com mais calma para o Dossiê Mulher de 2026. Então a pergunta de hoje é: como dados sobre violência contra mulheres são produzidos, organizados e analisados? Ou dizendo de um outro jeito, como os registros policiais viram conhecimento público? O Dossiê Mulher de 2026, ele é uma publicação do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ele foi construído por uma equipe de mulheres dedicadas a pensar, organizar e analisar dados sobre violência de gênero. E isso é muito importante porque o dossiê não é apenas um relato técnico. Ele é um resultado de um trabalho coletivo que transforma os registros policiais em conhecimento público, acessível e científico. Mas o mais importante aqui não é apenas dizer que o dossiê existe, é entender para o que ele serve. Então o dossiê ele é uma publicação que reúne, organiza e interpreta dados sobre violência contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Ele não é só uma listagem de crimes, não é só uma tabela e também não é um relatório técnico só para especialistas. Ele é uma tentativa de tornar visível uma realidade que por muito tempo foi tratada como problema privado, familiar, doméstico, íntimo demais para virar debate público. E esse é um ponto fundamental. Durante muito tempo, a violência contra mulheres foi empurrada para dentro de casa. Era vista como briga de casal, como problema de família, como algo que deveria ser resolvido em silêncio. Mas quando esses casos entram em registros públicos, eles são organizados por instituições, analisados por pesquisadoras e pesquisadores e divulgados para a sociedade. Eles deixam de ser tratados como episódios isolados e passam a compor uma leitura coletiva. E é aí que o dado vira denúncia. A edição de 2026 tem uma proposta muito interessante, que é a ideia da caneta desmanipuladora. E o que isso quer dizer? Bem, o dossiê parte da ideia de que a violência contra as mulheres não aparece apenas no ato físico. Ela também aparece na linguagem, nas manchetes, nas piadas, nos comentários, na forma como a sociedade conta ou distorce as histórias de violência. O próprio dossiê dá exemplos de frases aparentemente banais, como bela, recatada e do lar,
Com essa roupa, hein? Tava pedindo. Mulher no volante, perigo constante. Muito boa sua comida, já pode casar. Quem nunca ouviu essas frases? Frases como essas, elas podem parecer apenas comentários cotidianos, mas elas ajudam a naturalizar os estereótipos de gênero. Elas reduzem as mulheres à sexualidade, ao cuidado doméstico, à estética ou à ideia de uma incompetência presumida. Então, o dossiê afirma que isso não é apenas humor, opinião ou tradição cultural, mas uma violência simbólica que atravessa gerações. E aqui tem uma chave de leitura muito importante. A violência contra mulheres não começa necessariamente com um tapa. Muitas vezes ela começa quando uma sociedade aprende a rir das humilhações das mulheres, quando aprende a duvidar da palavra das mulheres, quando aprende a culpar a vítima, quando aprende a suavizar a ação do agressor. Quando uma manchete diz: mulher morreu após briga com companheiro, por exemplo. Muitas vezes ela esconde o agente da violência, sabe? Quem matou? Quem agrediu? Quem que ameaçou? Quem perseguiu? Quem foi que descobriu a medida protetiva? Então a caneta desmanipuladora propõe justamente isso. Olhar criticamente para os discursos que relativizam, distorcem ou invisibilizam a violência contra meninas e mulheres. E o objetivo, segundo o dossiê, não é censurar a linguagem, mas mostrar como certas escolhas linguísticas podem suavizar agressões, culpabilizar as vítimas e inocentar agressores. Ou seja, o dossiê ele não está apenas analisando números, mas também narrativas. Porque os dados mostram a dimensão da violência, mostra a linguagem, mostra como essa violência ela é socialmente explicada, justificada ou simplesmente apagada. Agora vamos pensar numa ideia central. De onde vêm esses dados do dossiê Mulher? Bem, ele vem dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, a CEPOL. Ou seja, a base do dossiê são os registros policiais formalizados nas delegacias. Esses registros são disponibilizados ao Instituto de Segurança Pública e transformados em microdados. E aqui vale explicar uma coisa com um pouquinho mais de calma. Quando a gente fala em microdados, a gente está falando de informações organizadas caso a caso, registro a registro, com variáveis que permitem uma análise. Por exemplo, qual foi o tipo de crime? Onde ele aconteceu? Em que município? Em que tipo de local? Qual era a idade da vítima? Qual era a raça? Cor? Qual era a relação entre a vítima e o autor? A violência foi praticada por companheiro, ex-companheiro, um familiar, um vizinho, conhecido ou desconhecido. Teve arma? Em que dia da semana aconteceu? Em que horário? Então, essas informações, quando analisadas em conjunto, permitem que a gente saia do caso individual e enxergue os padrões sociais. E aqui eu quero fazer uma grande observação. Isso não significa que o caso individual perca a sua importância. Muito pelo contrário. O dossiê afirma que cada registro de ocorrência formalizado representa não apenas um dado estatístico, mas a validação de trajetórias marcadas por padrões historicamente naturalizados de misoginia. E essa frase, ela é muito forte, porque ela nos lembra que atrás de cada número existe uma trajetória, existe uma mulher, uma menina, uma história. Existe uma violência que passou a ser nomeada. Mas aqui também entra um cuidado metodológico muito importante. Os dados do dossiê não mostram toda a violência contra as mulheres. Eles mostram a violência que chegou ao registro policial. E isso é muito diferente. Porque a gente sabe que muitas mulheres não chegam a denunciar.
Muitas mulheres têm medo ou dependem financeiramente do agressor, ou são desacreditadas pela própria família, ou não confiam nas instituições, ou também vivem em territórios onde acessar uma delegacia por si só já é um grande desafio. E também muitas sequer reconhecem aquilo que vivem como violência, porque foram ensinadas a naturalizar o controle, o ciúme, a humilhação, a ameaça, a violência psicológica. Então, quando olhamos para os dados, precisamos lembrar que eles são fundamentais, mas eles não se esgotam, eles não esgotam a realidade. Eles mostram uma parte documentada da violência. E ainda assim, essa parte já é imensa. Agora, vamos pensar em como o dossiê organiza esses dados? O documento ele vai dialogar diretamente com a Lei Maria da Penha, que estabelece 5 formas de violência contra a mulher, que é a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. E o dossiê organiza os crimes registrados dentro dessas 5 grandes categorias. Então, por exemplo, na violência física entram crimes como lesão corporal dolosa, homicídio doloso, feminicídio, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. Na violência sexual entram estupro de vulnerável, tentativas, importunação sexual, assédio sexual, ato obsceno e outros tipos de crimes. Na violência psicológica entram ameaça, perseguição, constrangimento ilegal, violência psicológica contra a mulher, a divulgação de cena de estupro e registro não autorizado da intimidade sexual. Na violência moral entram calúnia, difamação e injúria. Na violência patrimonial entram dano, supressão de documento e violação de domicílio. E isso é importante porque a violência contra mulheres não tem uma única forma. Ela pode atingir não só o corpo, mas atingir a liberdade sexual, a saúde mental, pode atingir a honra, a imagem, a dignidade, pode atingir os documentos, a casa, os bens materiais e a autonomia. Então, quando o dossiê organiza os dados dessa forma, ele ajuda a mostrar que a violência de gênero ela é múltipla. Ela não cabe apenas na imagem mais óbvia da agressão física. E talvez esse seja um dos grandes desafios do debate público. Porque muita gente só reconhece violência quando vê sangue, marcas, hematoma. Mas ameaça também é um tipo de violência. Perseguição, humilhação, controle, destruir objetos e documentos, impedir acesso ao dinheiro. Violência também é expor a intimidade da vítima. É desqualificar uma mulher até que ela duvide da sua própria percepção. Como já mencionei, esse material ele não é um amontoado de dados. Ele possui método, uma metodologia para analisar os registros de ocorrência. Então, o dossiê ele considera o número total de vítimas. Aquele número que seriam aqueles 159.041 meninas e mulheres que sofreram agressão no estado do Rio de Janeiro. Mas essa análise pode gerar números ainda maiores do que o registro total. Porque uma mesma ocorrência pode envolver mais de uma vítima. Ou o contrário, uma vítima envolver outras ocorrências. Vamos pensar em um exemplo simples. Uma ocorrência pode registrar uma situação em que 2 mulheres foram vítimas. Se eu conto apenas o registro, aparece apenas uma ocorrência. Mas se eu conto a quantidade de vítimas, vão aparecer 2 mulheres. E para um dossiê sobre violência contra mulheres, isso faz uma enorme diferença. Porque o objetivo não é apenas contar papéis administrativos, mas sim dimensionar quantas mulheres foram atingidas. Então, o documento ele também explica que uma mesma ocorrência pode reunir múltiplas formas de violência contra a mesma vítima.
Nesses casos, a ocorrência ela pode ser classificada em diferentes categorias analíticas, sem que isso signifique duplicidade indevida. E essa explicação é fundamental para entender porque um mesmo caso pode aparecer em mais de uma seção do dossiê. Traduzindo, a realidade ela é complexa, meu alecrim. Então, uma mulher ela pode sofrer ameaça, lesão corporal, injúria e dano patrimonial em um mesmo contexto de violência. Se a análise separa essas dimensões, não é porque está inflando artificialmente os dados, é porque está tentando mostrar que a violência ela não acontece em caixinhas isoladas. Ela se acumula, ela se combina, ela se repete, ela forma um ciclo. Além do tipo de crime, o dossiê também cruza os dados com várias informações, tá? Entre elas, a faixa de idade, a raça, a cor, o estado civil, a relação entre a vítima e o autor, o meio empregado no crime, tipo de local, horário, dia da semana, município, região. Então, essas variáveis ajudam a responder perguntas fundamentais, como quem são as vítimas mais atingidas? Quem são os autores? Onde as violências acontecem? Em quais horários? Em quais contextos? Existe vínculo familiar, afetivo? A violência acontece mais aonde? Na rua, em casa, no ambiente virtual? Há diferenças regionais? E é exatamente esse cruzamento que transforma um dado bruto em análise. Porque um número sozinho informa muito pouco. Mas um número situado em contexto começa a contar uma história social. Quando o dossiê mostra, por exemplo, que mais da metade dos agressores contabilizados em 2025 cometeram crimes em residência, isso revela algo sobre o espaço doméstico. Já quando mostra que parte expressiva das violências é praticada por homens próximos das vítimas, isso também revela algo sobre relação de confiança. Quando mostra dados por idade, raça, cor, território, tipo de violência, isso ajuda a perceber que gênero não atua sozinho. Ele se articula com classe, raça, território, idade, acesso a serviços e desigualdades institucionais. É por isso que o dado não é um número apenas. Dado é uma pergunta feita para a realidade. E dependendo da pergunta que a gente faz, meu amigo, a sociedade aparece de um outro jeito. Bem, ainda tem um outro cuidado metodológico importante, que é a diferença entre a data do registro e a data do fato. A data do registro é o dia que aconteceu a ocorrência e que ela foi formalizada na delegacia. Já a data do fato é quando a violência aconteceu. E essas duas datas nem sempre coincidem. Uma mulher pode sofrer violência hoje e registrar amanhã, ou daqui a uma semana, ou depois de meses, ou depois que o medo passa, depois que o trauma diminui. Mas também pode demorar a registrar por várias outras questões, como dependência econômica, por pressão familiar, por dificuldades de deslocamento, por falta de rede de apoio, por não saber se aquilo era grave o suficiente para denunciar. Então, quando o dossiê analisa a distribuição por anos e meses, ele segue o padrão das estatísticas oficiais, que é a partir da data do registro. Mas para entender padrões criminais e comportamentais, como horário e dia da semana, a análise considera a hora e o dia em que o fato ocorreu. Quando essas informações estão disponíveis, sabe? Porque nem sempre elas aparecem. Isso revela que o dado também exige interpretação. Ele não fala sozinho. Quem pesquisa precisa saber de onde aquele número veio, como ele foi preenchido, o que ele permite afirmar e o que ele não permite afirmar. Essa é a diferença entre usar dados com responsabilidade
e usar dados apenas para impressionar, para causar impacto. E aqui eu quero insistir em uma coisa: todo dado tem limite. Isso não diminui a importância do dossiê, muito pelo contrário. Reconhecer os limites é parte do rigor científico também. Os dados dependem do registro, dependem do preenchimento, dependem das categorias disponíveis ou das formas como a ocorrência foi classificada. Depende também da informação fornecida no momento da denúncia. Também depende da capacidade institucional de registrar, organizar e divulgar esses dados. Por isso, quando olhamos para o dossiê, precisamos evitar duas leituras ruins. A primeira leitura ruim é: então se não mostra tudo, não me serve. Isso está errado. O fato de o dado não mostrar tudo não significa que ele não mostre nada. Ele mostra muita coisa e mostra de forma organizada, de forma pública e analisável. A segunda leitura ruim é tratar os dados como se fossem a realidade completa. Isso também está errado. O dossiê não é uma totalidade da violência contra mulheres. Ela é uma porta de entrada para enxergar a violência que foi registrada e, a partir dela, pensar políticas públicas, redes de atendimento, prevenção, responsabilização dos autores e proteção das vítimas. É por isso que o próprio dossiê afirma que a publicização das estatísticas oficiais não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento estratégico. Serve para formular políticas públicas, monitorar ações governamentais, avaliar respostas do Estado e enfrentar um problema estrutural. Agora também tem um ponto alto que podemos considerar talvez um dos pontos mais fortes do dossiê Mulher 2026, que é o deslocamento do olhar para os autores da violência. Porque historicamente a sociedade pergunta demais. Pergunta: por que ela ficou? Por que ela não denunciou antes? Por que ela estava com aquela roupa? Por que ela voltou para ele? Por que ela não saiu de casa? Por que ela confiou nesse cara? Por que ela não percebeu? Mas pouco se pergunta: por que ele agrediu? Por que ele ameaçou? Por que ele perseguiu? Por que ele descumpriu uma medida protetiva? Ele achou que podia controlar aquela mulher? Ele acreditou que tinha direito sobre o corpo, a circulação, o dinheiro, a sexualidade, a vida e até a palavra daquela mulher? O dossiê é muito direto ao afirmar que, embora a denúncia seja fundamental, o enfrentamento da violência também precisa passar pela responsabilização masculina e pela análise do perfil dos autores e dos contextos em que essas violências são produzidas. Esse deslocamento é essencial, porque se a gente coloca o foco apenas na vítima, a política pública vira orientação para as mulheres se protegerem. Mas se a gente olha para os autores, a pergunta muda. A questão passa a ser: como interromper comportamentos masculinos violentos? Como responsabilizar os agressores? Como monitorar o descumprimento das medidas protetivas? Como enfrentar uma cultura misógina que autoriza homens a controlar, humilhar, ameaçar e violar as mulheres? Essas mudanças de foco, ela é poderosíssima. Porque mulheres não devem ser responsabilizadas pela violência que sofrem. Homens, sim. Homens devem ser responsabilizados pela violência que eles praticam. Então, eu gostaria de voltar lá naquele dado inicial e pensar um pouco mais sobre esse número. 159.041 meninas e mulheres. Esse número sozinho já é assustador. 159.041 meninas e mulheres. Mas uma análise cuidadosa pergunta: que tipos de violência estão incluídos?
Quem são essas vítimas? Onde elas vivem? Que idade têm? Qual a sua raça, sua cor? Quem são os autores? Qual é a relação entre vítima e agressor? Onde a violência aconteceu? Foi em casa, na rua ou no ambiente virtual? Em que horário? Houve denúncia anteriormente? Houve medida protetiva? Teve descumprimento? Percebe? O número é só o começo da análise, não o fim. O trabalho da pesquisa é transformar o número em pergunta e transformar a pergunta em interpretação e transformar a interpretação em ação pública. É assim que dados podem ajudar a pensar a prevenção. É assim que dados podem orientar políticas. É assim que dados podem indicar onde faltam serviços, onde há concentração de registros, onde a rede precisa ser fortalecida, onde a proteção está falhando. Então o dossiê Mulher 2025, ele nos ensina? Nossa, claro, sim, ensina muito. E eu pensei em pelo menos 5 ensinamentos. O primeiro deles é que a violência contra mulheres, ela é estrutural. Não é exceção, não é um problema individual, ela não é apenas resultado de homens fora de controle. Ela se organiza em uma cultura que naturaliza as desigualdades entre homens e mulheres. Segundo, que a linguagem importa. As palavras podem responsabilizar o agressor ou apagar a sua ação. Podem proteger a vítima ou culpá-la. Podem revelar violências ou suavizá-la. Terceiro, que dados precisam ser lidos com método. Não basta jogar o número na tela. É preciso saber de onde veio, como foi produzido e o que conta e o que não conta. Qual categoria usar, qual variável cruza, qual limite ele carrega. Quarto, que políticas públicas precisam de evidências. Sem dados, o Estado age no escuro. Com dados, é possível identificar padrões, monitorar ações, avaliar respostas e cobrar a responsabilidade. E quinto, que cada número carrega uma vida. Porque trabalhar com dados sobre violência exige uma ética. A gente não está falando de abstrações. A gente está falando de meninas e mulheres que tiveram sua vida atravessada por ameaça, controle, agressão, abuso, humilhação, medo ou até mesmo a morte. E transformar isso em conhecimento público é também uma forma de dizer: nós estamos vendo, nós estamos registrando, analisando e nós não vamos aceitar que essa violência seja tratada como normal. Então, o dossiê Mulher 2026 nos ajuda a entender que os dados não são frios por natureza. Fria é a sociedade que olha para eles e não se comove. Frio é o Estado que registra e não age. Fria é a cultura que transforma a violência contra mulheres em piadas, manchetes mal escritas ou estatísticas esquecidas. Mas quando os dados são analisados com responsabilidade, eles podem fazer outra coisa. Eles podem revelar padrões, desmanipular discursos, orientar políticas públicas, fortalecer redes de proteção, deslocar a culpa da vítima para a responsabilidade do agressor. E podem nos lembrar que cada número é também uma história. Por isso que ler o dossiê Mulher não é apenas olhar para estatísticas, é aprender a enxergar aquilo que a sociedade tentou naturalizar. É entender que a violência contra mulheres não começa apenas no corpo. Ela acontece também nas palavras, nas piadas, nos silêncios, nas instituições, nas omissões, nas formas como a gente escolhe ou não contar essa agressão. Talvez seja por isso que documentos como esse sejam tão importantes, porque eles transformam o registro em memória,
transformam estatística em denúncia e transformam dado em disputa pública pela vida das mulheres. E se essa conversa fez sentido, em algum momento fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa entender como os dados ajudam a revelar a violência de gênero. E me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar em como um registro policial pode se transformar em conhecimento público? Porque entender os dados também é uma forma de enfrentar a violência. Te encontro no próximo vídeo. E se você quiser, pode me seguir nas minhas redes sociais. Às vezes eu dou uma palhinha por lá também. Um grande beijo e tchau. Até a próxima.